Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo da nossa aula de hoje. Por falar em aula, vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje, nosso objeto de conhecimento? Então, nossa aula 3, objeto de conhecimento, nós temos, olha só, numbers, 0 to 1000. E what's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número, né? E o detalhamento, forma e uso dos numerais cardinais. Vamos iniciar nossa aula de hoje sobre números? O tema da nossa aula, então, vai tratar de números. E não tem forma mais fácil, né, da gente começar com uma pergunta que hoje em dia faz muito sentido. Talvez essa pergunta, né, um tempo atrás, aí, há 20 anos atrás, talvez não fizesse tanto sentido. Qual é o seu número de telefone? Talvez não fosse essa aí uma das primeiras perguntas que a gente utilizasse para conhecer ou quando está conhecendo alguém, né? Um amigo, uma pessoa que você acabou de conhecer e quer manter contato. Pois bem, essa perguntinha aqui, gente, what's your phone number, hoje faz muito sentido, né, a gente utilizar essa pergunta. E como vocês já identificaram, né, a língua inglesa também tem muito da estrutura da língua portuguesa, e muitas das palavras que nós utilizamos na língua inglesa têm uma palavra ou igual ou muito parecida na língua portuguesa. Então, quando nós falamos aqui number, facilmente a gente já relaciona aí com a palavrinha número da língua portuguesa. Phone, então é uma palavra também que fica fácil de identificar. Então, what's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Então, essa perguntinha eu utilizo para saber o número de telefone de alguém, tá bom? Então, what's your phone number? E assim nós vamos iniciar a nossa aula com essa pergunta, que eu vou utilizar para saber aí qual é o número de telefone de alguém, tá certo? Então, muita atenção aí, né, na pronúncia dos números, que a gente vai apresentar aí todos os números, e algumas dicas aí de como a gente pode memorizar e aprender, né, em uma aula, escrever todos os números em língua inglesa, que começa do 0 até 1000, e aí infinitamente, tá? Porque a gente tem alguns números que eles são números muito importantes, e a gente memorizando esses números, a gente consegue aí atingir a infinidade desses números, tá? A gente acaba conhecendo todos os números, tá bom? Então, muita atenção, caneta e papel aí na mão para vocês anotando todas essas palavrinhas, esses números, tá bom? Muita atenção aqui. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Bem, como a pergunta exige uma resposta, né, antes de apresentar o número, eu vou mostrar para vocês alguns números que fazem parte, né, de todo o número de telefone, como o código do país, o código de área e assim por diante. Então, quando a gente diz o número do nosso telefone, né, o nosso código de área aqui do Amazonas é 92. O do Brasil, né, o do país é 55. Como que a gente fala esse número completo em língua inglesa? Vamos lá? Olha só. Então, nós já temos a pergunta, what's your phone number? Qual é o seu número de telefone? E o primeiro número que nós temos é country code, que é o código do país. Todo país, né, do planeta tem um código. E antes de você fazer essa ligação internacional, você vai ter que colocar esse número. No caso aqui do Brasil, o nosso número é 55. Então, country code. Country é país. Country, país. Code, código. Então, o código do país. Nesse caso, o nosso it's é 55. 55. Ou existe uma outra forma que eu posso utilizar na língua inglesa para falar números, né? Quando são números repetidos, eu falo a palavrinha double. Double quer dizer duplo. Então, nesse caso, eu posso dizer 55, que é 55, ou então double 5, duplo 5, tá bom? Então, anotem aí a primeira informação. Quando eu vou falar meu número de telefone, por exemplo, meu número de telefone começa com 99. Eu posso colocar 99, ou então 99, 99, ou então double 9, duplo 9, tá bom? Então, números repetidos pode utilizar dessa forma, double 9. Nesse caso aqui, o nosso exemplo, né, nosso country code é 55 ou double 5. Aí a próxima informação, Direct Distance Dialing, que é o código de distância. O nosso código aqui no Brasil é dividido em vários códigos. Por exemplo, Santa Catarina é 47, 48 e 49. Aqui, né, no Amazonas, nós temos o 92, né? Então, 92, 92, 92, ou posso falar da seguinte forma, 92, separados os números, tá bom?
Nesse caso aqui, do 92, eu não consigo utilizar aí o double, porque não são números que se repetem. Então, 92 ou 92, duas formas aí de utilizar para falar do nosso código de área, que a gente chama de DDD, né, na língua portuguesa. Então, eu tenho ali o nosso código, né, que é o 92. Então, imagina que você vai passar teu número para uma pessoa que mora fora do Brasil. Você vai utilizar 55, 55, 92, que é o código de área, e aí vem o teu número de telefone. Aqui eu coloquei na sequência, né, porque eu não quis colocar nenhum número real, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? E aqui os números grafados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Tá bom, gente? Então, para colocar o nosso número de telefone, eu posso falar número por número, que é mais fácil também, nos primeiros passos é importante, ou eu já posso emendar quando tem números iguais, utilizar a palavrinha double. Ou então de 2 em 2 também funciona, tá? 99, por exemplo. 99. Ou então 99. Ou então double nine. Palavrinha double eu posso utilizar somente quando eu tenho números que se repetem, tá bom? Pensem na cabeça de vocês aí, qual é o seu número de telefone? Eu posso utilizar a palavrinha double para se referir a esse número? Né? Duplo 9, double nine, double eight. Pense aí, né? Já vão memorizando. Depois podem praticar isso, né? Passando o número de telefone para os colegas, tá bom? Uma forma de se manter em contato. Mas depois, agora a gente vai continuar a nossa aula falando de números. Então já falamos dos números de telefone, agora a gente vai para uma espécie de número. Olha só. Cardinal numbers, números cardinais. Então os números, né, tem algumas classificações. Os números cardinais são esses que nós vimos até agora. Eles expressam uma quantidade absoluta de algo. Ele é diferente, por exemplo, dos números ordinais, que são números, mas estão sempre sendo utilizados ali para informar a ordem. O cardinal, não. É um número que expressa a quantidade absoluta de algo, tá bom? Vamos agora, gente, ver aí alguns números, uma série de números, então peço que vocês fiquem bem atentos, tá, para a pronúncia. Se quiserem, vão anotando, é importante também. Mas ao longo da aula a gente vai repetindo aí esses números para que vocês memorizem com mais facilidade. Acompanhem com atenção o VT que eu vou mostrar para vocês e de preferência já vão pronunciando esses números aí conforme vocês forem ouvindo, tá bom? Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, gente, nós vimos aí nossos números aí, né? Já começamos aí do 0 até o 100. Repare que eu coloquei números pontuais. Primeira dica, para memorizar os números, nós memorizamos assim a dica que eu dou. Memorize de 0 a 20. É o primeiro passo. Não é difícil, né? Inclusive a gente consegue memorizar com um pouco de facilidade. Depois você vai memorizar as dezenas. O 30, o 40, o 50 e uma dica. Todos os números de dezena, a partir do 20, têm terminação TY. 20, 30, 40, 50, 60, todos esses números têm terminação com TY, tá? Então você vai memorizar de 0 a 20, aí depois todas as dezenas até o 100, aí o 100, 100, e aí você vai memorizar o 1000, que é 1000. E assim você consegue falar todos os números até 1000 instantaneamente. O primeiro passo, memorizar até 20. E é isso que nós vamos nos ater agora, tá bom? Então, muita atenção. Então, tem os números aqui, gente. O número 0, eu tenho duas formas de falar. A mais convencional, que é 0, 0,
Ou então, oh, especialmente quando a gente fala em contagem regressiva, countdown, que a gente chama, né? Por exemplo, quando vai lançar um foguete, começa do 10, 9, tá? E assim por diante. Quando ele chega no 0, é oh, né? Que é o 0, uma outra forma de se falar o número 0, tá bom? Então, 0, vou utilizar aqui né, a forma mais padrão, que é 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A palavrinha, o número 6, gente, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem 6, mas o som é um pouquinho mais próximo do E, tá certo? Então é sex e não six, tá? Raramente a gente ouve um nativo falando com som de I, tá? Então ele é mais próximo do E. Mas isso é tudo uma questão aí de convenção, né? De prática, depende da região também, tá? Mas falar six com som mais perto do I também vai se fazer compreender, tá bom? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, já memorizei de 0 a 10. Pratique aí uma vez mais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizamos aqui, então, até o número 10. Lembre-se que o primeiro passo é memorizar de 0 a 20. Então, já sabemos até o número 10, certo? Vamos agora para o número de 11 a 20, os números de 11 a 20. Então, eu tenho os seguintes números aqui, né? 11, que é 11, acompanha aí, pronuncie também. 11, 12. Olha só, então o 11, 11, 12. A partir do 12, gente, o 12 aqui a gente tem uma informação padrão, né? De que a adolescência começa aos 12 até os 19, tá? Então, a partir dos 12 até os 19, todo indivíduo é adolescente, certo? Então, memorize. 11, 11, 12, 12, 13, gente. A partir do 13, todos eles têm a terminação teen. A tradução dessa palavrinha aqui, ó, teen, é adolescente, tá? Em língua inglesa. Então, repare que todos os números a partir do 12 até o 19 têm a sua terminação em teen, que corresponde, então, à idade ali da adolescência dos indivíduos, tá bom? Então, já sabemos que do número 12, do 13 para cima até o 19, todos os números têm terminação teen. Então, 13, 13, 13. 14, 14, 14. Ó, 4 mais teen. 15, 15, 15, 15. 15, né? 15. 16, 16, 16. Olha só o teen aqui, 6 no início. Aí 17, 7, ó, 7. Número 7, 17, 17. 8, né? O número 18, 18, 18. E 19, 19, 19. Ok? Perceberam que todos eles têm terminação em teen, né? Que é justamente o período que corresponde à adolescência. E por último, número 20, né? 20. Tá certo? 20, como todas as dezenas, tem terminação TY. 20. Gente, a pronúncia do 20, ele pode variar um pouquinho, tá? Ele pode ser 20, 20, aliás, ou 20. 20 or 20. Então, a pronúncia pode variar levemente, tá? Então, nós já vimos aqui os números de 11 a 20, tá? Que são 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 20 pode ser 20, eu já ouvi essa pronúncia, ou então 20. Aí depende muito da origem desse falante, tá? Então, de repente, você ouve a palavra 21, quer dizer 21, ou 21, isso aí depende, é uma questão puramente linguística, né? Da origem, relacionada à origem desse falante aí, tá bom? Então, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, or 20. Repare que todos esses números têm terminação, após o 12, né, número 13 até o 19, terminação T-E-N, teen, que é a mesma, o significado é adolescente. Então, 13 até 19, todos os números têm terminação em teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Primeira dica agora, relacionado às dezenas, é que eles têm terminação em TY. Então, nós já vimos os números de 0 a 10, tá? 0 a 10, a gente memoriza com mais facilidade. Do 11 ao 20 também é fácil, né? A gente só tem que lembrar que do 13 ao 19 tem terminação em TIM, todos os números. Agora a gente vai para uma outra etapa, que é memorizar os números correspondentes a dezenas, que tem a terminação em TY. Vamos dar uma olhadinha agora? Então eu tenho, olha só, já falei que do 20, né, 20, agora a gente vai para o 30, 30, tá? Olha só a terminação em TY, memorize o 30, tá? Anotem aí, 30, 40, repare que eu posso, você pode ouvir de repente 40 ou então 40, eu ouço mais comumente a expressão 40, para 40, tá? Aí 50, 50, 50, 50, todos eles têm terminação em TY, tá? Fácil de memorizar, fácil de escrever, inclusive. 60, 60, 60, 70, 70, 70. Então a pronúncia pode ser 70 ou algo mais próximo, o TY pronunciado um pouco mais baixo, tá? Mas isso, como eu já falei, depende do falante, tá? 80, 80. 80, tá? Então, 80, né? Uma pronúncia mais forte também se ouve. 90, 90, 90, 90, 90, terminação em TY, tá? E agora, o próximo número que vira chave, desculpa, 100, 100. Então, 100 é 100, memorizem 100, tá? 100, 100. Ou o Hzinho aqui, ó, iniciando uma palavra, som de R, 100, 100. 100 é 100. Então, o que a gente precisa memorizar agora? Né? Que todas as dezenas eles têm terminação em TY, tá bom? Então, todos a partir do 20, todas as dezenas têm terminação em TY. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, aí 100. 100 é 100. E agora, como lógico, você deve ter imaginado, a partir do 100 até 1000, eu só vou usar, né, mudar, na verdade, o primeiro número. Se 100 é 100, 200 é 200, 300, 300, 400, 400. Então, eu só vou utilizar o 100 muda, na verdade, só o primeiro número e o 100 continua igual. Vamos ver na prática agora alguns números? Então, olha só. Eu tenho, então, o primeiro número aqui é 21. Eu já falei que as dezenas terminam em TY, né? Só que esses números aqui, eles têm, entre uma dezena, né, e outra, eu tenho os números que são os números normais, né, de 20 a 30. Como é que eu faço, então, do número 20, 21, 22, enfim, né, os números que não são dezenas? Eu vou repetir, então, o 20, né? Eu já sei como é que escreve o 20, que é 20, 20. Como é que é um em inglês? One, exatamente, one. 21. Como é que é 32, então? Seguindo nessa lógica, eu sei a dezena, que é terminado em TY, e aí eu vou mudar o segundo número, tá bom? Já que é o 2 aqui. Então, o 30, como é que é 30? O 30, então, é 30. Como é que é 2 em inglês? 2. Meu número 2 ficou meio feio, mas é number 2. 43, seguindo essa lógica. Como é que é 40 em inglês? É 40. Terminação em TY. E o número 3. Como é que é 3 em inglês? TH. Aqui, pera lá, vamos apagando. Então, 40 tem terminação em TY, né? Nós já vimos isso. E aí, o número 3 é 3, tá? Tá? 43. Aí, 55. Aqui, né, eu poderia utilizar a palavrinha, a expressão double five. Como é que é 50 em língua inglesa? 50. 50. Terminação em TY, tá? 50.
Como é que é 5, então? Nós já sabemos também que é 5. Nós já vimos esse número. Então, 55. 77, posso utilizar também a expressão double seven. Double seven, or 77. Como é que é 70? Já sabemos que a terminação é em TY. Então, 70, 70, 70 e 7 sevens. 77. 98. Como é que é 90? Já sabemos também que a terminação é sempre TY. 98, terminação em TY, 8. Tá certo? Então, 98. Esses são os números aqui. Vocês podem continuar em casa, inclusive é uma boa dica vocês continuarem praticando, tá bom? Na sequência, gente, eu vou mostrar para vocês uma lista também, né? Continuando falando dos números, nós já chegamos até 100, né? 100 é 100. E a partir de 100, como é que é? A gente já viu aí mais ou menos como é que funciona. Vamos ver na prática e vou mostrar para vocês como é que funciona, então, os números de 100 até 1000. Vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, nós já vimos, né, que chegamos até 100. Como é que é 100 em língua inglesa? 100. Aí, seguindo a lógica, repare que os números em língua inglesa, ele tem uma lógica, é bem fácil de seguir. Se eu sei que 100 é 100, então só vou mudar o primeiro número. 100, 100, 200, 200, e 300, 300, 400, 400, e aqui nós temos 500, 500. Como é que é 600, hein? 600, tá certo? Então, repare que eu mudo só o primeiro número. E esse primeiro número vocês já viram, vocês já conhecem, tá bom? Então, aqui a gente já conseguiu atingir até 1000, certo? Memorizamos de 0 a 10. Aí vimos que de 10 a 20, a partir do 13, tem terminação em TIM, todos eles. Aí a gente memorizou 20, 20, or 20. E aí a gente viu também as dezenas. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, que é 100. Já vimos também que todos os números a partir do 100, as centenas, basta eu mudar o primeiro número e acrescentar 100. Agora, 1000 é 1000. Se 100 é 100, 1000 é 1000. Como é que é 1000? 1000. 5000, 5000. 10.000, 10,000. Repare que ele é bem lógico, né? Agora basta eu repetir o primeiro número e acrescentar o 1000, e aí fica fácil de saber quais são os números em língua inglesa. Vamos olhar na prática novamente? Então eu tenho aqui, gente, olha só, já aprendemos todos esses números aqui. Eu tenho então 232. Como é que é 200? 200. 200. 200. Como é que é 32, gente? 32. Olha só como é que fica 232 em inglês. 232. 467. Como é que é 400, hein? Como é que é 400? Repete o número 4, né? 4. Isso mesmo, 4. Aí, como é que é 100? 100. 400. Como é que é 67? Já sabemos que o 60 é uma dezena e tem terminação em TY, certo? Então, 67. Aí eu tenho 723. Como é que é 700, hein? 700. 700. Como é que é 23? As dezenas têm terminação em TY. 20. Opa. 23.
Aí como é que é 1124? 1000, então, nós sabemos que é thousand, certo? Então, one, agora não é hundred, não há por enquanto. Thousand. 1000, como é que é 124? 1000, aí eu repito, 100, 124, que é 20, né? 24. 1124. Então, 1124, 1124. Agora, como é que é 2235? Mesma lógica, tá? 2000, 2000, né? 2000. Aí, número 30. 30. Aliás, faltou aqui, não vai ter espaço nessa linha, eu vou colocar embaixo logo, tá? Então, 2000, aí 200, que é 200, né? E 35, que vai ser 35. Perceberam a lógica, gente? Então, todos os números em língua inglesa, eles seguem uma lógica. Aprendemos de 0 a 10, depois de 11 a 20, aí aprendemos as dezenas, depois as centenas, e por último o milhar aqui, que é thousand, ok? Repararam como é fácil? Né? Bem prático aí a aprender a língua inglesa. Você já sabe mais ou menos como é que funciona, já sabem que as dezenas têm terminação em TY, que os números do 13 ao 19 tem terminação em teen, que é adolescente, a tradução, e não à toa dos 13 aos 19, né? Tem-se como período aí da adolescência. E aí nós temos as dezenas, né? Eu já falei, terminação em TY, centena, 100, aí para mudar a centena eu mudo o primeiro número, e 1000 é thousand. E aí se eu quiser mudar o número, né, a quantidade ali de milhar, eu vou mudar o primeiro número somente e acrescentar thousand, ok? Vamos continuar na prática outra vez, vamos lá. Então, practicing grammar, praticando a gramática. Então, eu tenho aqui, what's your phone number? Então, eu vou começar com a resposta, it's. Qual é seu número de telefone? What's your phone number? It's. Aqui eu vou fazer um número aleatório, tá, gente? 99, 66, aliás, 55, 0, 1, 10. É um número aqui fictício, tá? How old are you? Qual sua idade? How old are you? I am. Sempre vou responder, eu estou na determinada idade. I am 15. 15 years old. Eu tenho 15 anos de idade, tá? How many siblings do you have? Quantos parentes, né, na sua família você tem? Quantos irmãos ali? Quantos você tem? I have 4, né? I have 4. Vou escrever aqui. 4 e vou repetir siblings, tá bom? Então, a pergunta, what's your phone number? Diz respeito a qual número de telefone e você vai sempre responder iniciando it is ou it's. It's e o número. How old are you? Quantos anos você tem? Você vai responder sempre com I am. I am e a idade ali, a sua idade. How many siblings do you have? Quantos parentes, né? Quantos irmãos você tem? I have e ali a quantidade de pessoas, né? O verbo have é ter. Vou mostrar para vocês agora new vocabulary. Novo vocabulário, né? Do que nós vimos hoje. Verbs. Então tem o presente, passado e o significado. O verbo to be, no presente ele vai ter mudanças de am, is ou are, então o verbo to be, quando eu conjugo no presente, ele vai ser am, is ou are, aí ele vai depender do sujeito, tá? O past é was and were, e o significado ser, estar. O verbo have significa ter, o passado é had, tinha, tínhamos, e assim por diante, aí depende do sujeito.
E o verbo do significa fazer, o passado é did. Eu fiz, ele fez, nós fizemos, aí depende também do sujeito. Tá bom, gente? Eu espero aí que vocês tenham aprendido os números, que tenham gostado da aula e a gente vai ficando por aqui.